Ester capítulo 3. Depois destas coisas o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou, pondo-lhe o assento acima dos de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim ordenara o rei a seu respeito, porém Mordecai não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: Por que transgrides a ordem do rei? E sucedeu que, dizendo-lhes isso dia após dia, e não lhes dando-lhe ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se o procedimento de Mordecai seria tolerado, pois ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Mas, achou pouco tirar a vida somente a Mordecai, porque lhe haviam declarado o povo de Mordecai. Por esse motivo Amã procurou destruir todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte, perante Amã, para cada dia e para mês, até o do 10º, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que seja destruído, e eu pagarei 10.000 talentos de prata aos encarregados dos negócios do rei, para os recolherem ao tesouro do rei. Então o rei tirou do seu dedo o anel, e o deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, o inimigo dos judeus, e disse o rei a Amã: Essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então foram chamados os secretários do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo e, conforme tudo, quando Amã ordenou, se escreveu aos sátrapas do rei, e aos governadores que havia sobre todas as províncias, e aos príncipes de todos os povos, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Entearam-se as cartas pelos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem, e fizessem perecer todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e para que lhes saqueassem os bens. Uma cópia do documento havia de ser publicada como decreto em cada província, para que todos os povos estivessem preparados para aquele dia. Os correios saíram às pressas segundo a ordem do rei, e o decreto foi proclamado em Suzã, a capital. Então, o rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Agora vamos nos aprofundar no capítulo 3 do livro de Ester, uma passagem que revela muito sobre os desafios da vida, a natureza do mal, e como Deus trabalha de maneiras às vezes invisíveis para cumprir seus propósitos. Principais pontos do capítulo 3 de Ester. A ascensão de Amã. Ester 3h01 Amã é promovido a uma posição de grande poder por Assuero, Xerxes. A subida de Amã ao poder nos mostra como, muitas vezes, pessoas injustas e corruptas podem ganhar influência em nossas sociedades. A recusa de Mordecai. Ester 3:2-4 Mordecai se recusa a curvar-se a Amã. Isso nos ensina sobre a importância de permanecermos fiéis aos nossos princípios e crenças, mesmo quando isso pode nos trazer consequências negativas. O plano de Amã. Ester 3:5-11 Irritado pela recusa de Mordecai, Amã planeja não apenas se vingar dele, mas exterminar todos os judeus do império. Aqui, vemos a manifestação do ódio e do preconceito em sua forma mais extrema. A emissão do decreto. Ester 3:12-15 O rei Assuero, sem entender completamente as implicações, permite que Amã emita um decreto para a destruição dos judeus. Esse ato mostra como a ignorância e a indiferença dos líderes podem levar a grandes injustiças. Aplicabilidade em nossas vidas. Vigilância contra a injustiça. Assim como Amã subiu ao poder e usou sua posição para o mal, devemos estar atentos às injustiças em nossa sociedade. É nosso dever, como cristãos, lutar contra a opressão e defender os mais vulneráveis. Firmeza em nossos valores. A recusa de Mordecai em se curvar diante de Amã nos lembra da importância de manter nossos valores, mesmo sob pressão.
Devemos ser fiéis à nossa fé e princípios, mesmo quando isso é desafiador. Oração e ação contra o mal. Ao vermos o mal se manifestar, como no plano de Amã, somos chamados a orar e agir. Deus nos chama para sermos instrumentos de seu amor e justiça no mundo. Confiar em Deus nas adversidades. Mesmo quando as situações parecem desesperadoras, como a situação dos judeus sob o decreto, devemos lembrar que Deus está no controle. A história de Esther nos ensina que Deus trabalha de maneiras misteriosas para realizar seus propósitos e salvar seu povo. Queridos irmãos e irmãs, o capítulo 3 de Esther é um lembrete poderoso das lutas que enfrentamos em um mundo caído, mas também de nossa responsabilidade como seguidores de Cristo. Que possamos aprender com a coragem de Mordecai e a providência de Deus, buscando sempre fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Que Deus abençoe a todos nós neste estudo e em nossa caminhada diária.